Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa é a primeira aula, aula de introdução à nossa mentoria especialista em funil. Tá? Primeiramente aí quero agradecer a todos pela confiança, tá? Ahn, Essa é a primeira aula, eu vou passar aqui uma visão geral sobre o que vocês irão encontrar nas próximas aulas. Basicamente, vou repassar aqui a estrutura do curso, tá? Deste material gravado. E além disso, vou entrar, né? Vou apresentar a nossa metodologia de trabalho, a nossa metodologia aqui que nós usamos, eu e meu sócio Diogo, né, e que nós não somente usamos hoje, como usamos aí ao longo dos últimos 6 anos trabalhando dentro do digital, que possibilitou com que a gente faturasse perto, estamos chegando aí na casa dos 30 milhões de reais faturados. Tá? Eu vou apresentar aqui nessa primeira aula a nossa metodologia de construção de projetos no digital, vou apresentar os pilares dessa metodologia, eu vou passar alguns conceitos básicos para que vocês consigam consumir, né, as próximas aulas e consigam de fato tirar o máximo desse material, desse curso, né, desse treinamento. Vocês precisam ter esses fundamentos resolvidos. Vocês precisam, eu preciso passar para vocês esses fundamentos, essa base em relação ao nosso método, né, para que vocês consigam de fato aplicar o que será passado ao longo do treinamento, certo? Então, vocês já me conhecem, meu nome é Nicolas Presoto, né? Nos últimos 6 anos aí construí vários negócios digitais. Hoje nós temos aqui eu e o Diogo uma marca de suplementos, temos uma operação de venda de infoprodutos e temos também um braço de venda de serviços que nós vendemos a estruturação de funil de vendas, né? Que a ideia aqui é eu qualificar vocês, passar toda a nossa metodologia, tá? Para que vocês aprendam sobre funis, para que então possam utilizar esses funis em projetos próprios de vocês, seja para vender o serviço de estruturação de funil ou para vender outros produtos, infoprodutos próprios de vocês. Até hoje, né, nós vendemos, né, nos mais diversos tipos de produtos, sendo atualmente o nosso produto mais lucrativo, a nossa operação mais lucrativa, a operação de venda de funil de vendas. Então, vou passar todo esse conhecimento para vocês, como foi prometido no vídeo de vendas, que a maioria aqui provavelmente assistiu, tá? Antes só de iniciar essa aula introdutória, eu vou passar aqui para o meu sócio Diogo, para ele se apresentar, tá? E seguimos daqui a um minutinho. Fala aí, muito prazer. Eu sou o Diogo Morandinha aí, eu sou sócio do Nicolas. A gente tá junto aí já faz um ano. E cara, vou trazer bastante conteúdo aqui para vocês, não só de funil, mas também de tráfego, copy, oferta, criativo. Eu vou estar presente aí em algumas aulas gravadas e também nas aulas ao vivo para estar tirando dúvidas da galera. E assim, pô, eu e o Nicolas juntos a gente já fez fácil, sem contar aí, mais de 50 funis de vendas. Se duvidar, mais de 100 nos últimos anos. Juntando todos esses funis aí, a gente já faturou milhões e milhões de reais. Então, assim, presta atenção nessas aulas, que isso aqui, tipo, o que a gente vai passar aqui a galera não passa direito, isso não é papo. Tipo, a gente vai passar de forma metódica como a gente faz aqui dentro. A gente tem metodologia para tudo, para fazer, para estruturar. A gente sabe o que funciona, o que não funciona. Então, tipo, presta atenção, às vezes os detalhes você pode ignorar, achar que um detalhe não é tão importante, mas eles são importantes. Principalmente em funil de vendas, os detalhes pode acabar mudando tudo. Então, tipo, quando a gente falar alguma coisa, faz dessa forma, tem que ser dessa forma. Não precisa, não inventa e faz de outra forma. Isso já aconteceu várias vezes, até com um cliente nosso de funil, a gente fala, cara, o funil que vai dar certo é esse aqui. E o cliente insiste que quer fazer outro e dá errado. Então, assim, aproveita que a gente tem muita experiência, aproveita que a gente já fez isso mais de 50 vezes e a gente conseguiu fazer vendas em literalmente todos os funis que a gente criou. Então, aproveita aí que esse aqui vai ser um treinamento top, uma mentoria top. E tem o potencial aí de você mudar de vida com isso aí. Então é isso, muito prazer e vamos continuar com a aula do Nicolas. Bom, galera, vamos lá, tá? Eu tenho uma questão, tá, que eu falo muito, eu tendo a falar muito. Então, se em algum momento, tá, alguém achar que a aula ficou muito confusa porque eu acabei me estendendo em determinado tópico, em determinado assunto, fiquem à vontade, por favor, façam isso. Me chamem lá no meu WhatsApp pessoal, não vai ser sempre eu respondendo, tá? Mas eu estou sempre por dentro do que está acontecendo, né, dentro do meu WhatsApp.
chamem lá, né? Se alguma aula não ficou clara, mencionem isso. Se vocês acharem que está faltando algum conteúdo, que tem alguma coisa que não ficou bem explicada, cobrem lá, tá? E a nossa ideia aqui é ter um treinamento super completo, super atualizado. Tá? Então, isso é um processo para se construir isso. E eu conto com vocês, né, para passarem feedback do que acharem ruim, do que acharem bom. E dessa forma a gente vai sempre afinando, melhorando esse treinamento para que no final ele de fato fique 100% redondo, tá? Bom, vamos lá. Basicamente aqui eu vou repassar rapidamente, né, qual que vai ser a estrutura do treinamento. Então, primeiro eu vou apresentar aqui a estrutura do treinamento, né? Esse material atualmente está na área de membros num documento em PDF, tá? Vou apresentar a estrutura e depois de apresentar a estrutura, que vai ser todo a jornada de vocês, né, aprendendo, né, a como construir funis de vendas que de fato convertem. Depois eu vou entrar de fato na aula 1, onde eu vou apresentar o nosso modelo de trabalho, a nossa metodologia de construção de projetos digitais, né, que é a base, conceitos básicos, um conhecimento base necessário para que vocês consigam aplicar tudo que será passado nas próximas aulas de maneira eficiente, tá? Para que consigam tirar o máximo aí do que vocês irão aprender, tá bom? Então vamos lá. Basicamente, tá? Esse aqui é o treinamento, tá? O treinamento ele é composto por alguns módulos, tá? Talvez no futuro, se a gente considerar que existe a importância e que está faltando, a gente vai adicionar módulos novos, tá? Mas inicialmente a gente vai basicamente no módulo 1 apresentar os modelos de funil, tá? E eu não vou apresentar aqui qualquer modelo de funil que eu peguei na internet que o fulano está rodando. Eu vou apresentar aqui exatamente os funis que hoje nós estamos usando dentro das nossas operações, né? Talvez iremos apresentar também alguns modelos que não necessariamente estão ativos hoje aqui dentro, mas que a gente sabe que funcionam e que recentemente nós já utilizamos. Mas o que é importante aqui? Eu só vou mostrar o que um requisito para eu apresentar e ensinar o funil é nós já termos usado e nós já termos validado o funil. Tá? Então, eu vou passar aqui o que de fato nós utilizamos hoje ou o que utilizamos há pouco tempo atrás e que ainda está funcionando hoje. Tá? Então, eu vou abordar aqui funis para infoprodutos, serviços e produtos físicos. Tá? Eu vou sempre, quando apresentando os funis, eu não vou apresentar um monte só para encher linguiça, né? Só para encher e ter mais conteúdo, não. Tá? Eu vou, exemplo, infoproduto, eu vou apresentar o funil principal, o que melhor funciona hoje. Tá? Que nós temos um modelo de funil para infoproduto. Tá? Eu vou apresentar este modelo e possíveis variações deste, porque tu tem sempre a estrutura principal do funil, tu tem diferentes variações que precisam ser testadas em cada projeto. Eu vou mostrar o modelo que melhor funciona hoje e como trabalhar essas variações, como estruturar o funil no início, enquanto estiver em MVP, como estruturar o funil completo, mais robusto. Isso vale também para serviços. Eu vou apresentar um modelo de funil bem robusto para venda de serviços e possíveis variações deste funil. Então, eu não vou apresentar aqui 10 funis para infoproduto, 10 funis para serviço. Não, eu vou apresentar o melhor funil. Sempre o melhor funil ele é robusto, ele é completo, ele é mais complexo. E eu vou mostrar para vocês como iniciar a configuração desses funis de forma simplificada e aos poucos, quando a oferta for validada e à medida que vocês estiverem escalando a oferta, seja a oferta de vocês ou do cliente, o que vocês precisam fazer para ir deixando esse funil cada vez mais robusto? Basicamente um funil, uma analogia aqui é que nem construir uma empresa. Quando tu começa uma empresa, tu começa sozinho fazendo tudo, tá? Então, tu começa de forma bem enxuta. À medida que tu vai estruturando, tu vai crescendo em faturamento, tu vai estruturando os departamentos, vai deixando a empresa mais bem estruturada. O funil é mais ou menos assim também. A gente começa com estruturas mais simplificadas, validou, né? A gente começa sempre com o que a gente chama do MVP, validou, daí vai se estruturando, né, deixando ele mais redondo, mais completo. É um erro já partir com toda a estrutura 100% redonda, tá? Porque às vezes tu gasta muita energia para testar algo, né, que não valida. Tá? Então a gente sempre começa com uma estrutura básica inicial, um MVP do funil, validou, daí a gente estrutura o restante do funil, certo? Isso vale para infoproduto, serviço, produto físico. Eu vou mostrar para vocês essas estruturas que hoje funcionam e dentro das aulas eu vou mostrar exatamente a lógica de cada etapa, como construir cada etapa, como é que funciona tudo isso. Né? É fundamental para que vocês consigam depois tirar do papel esses funis, né? Que
Entramos aí então no módulo 2, que é estruturando os funis, onde eu vou ensinar todas as etapas, desde a etapa inicial de pesquisa, elaboração do plano, né, do briefing, até a etapa final, que é quando vocês vão ter o funil todo pronto. Eu vou mostrar masticadinho como construir cada um desses funis, como encontrar o funil certo para aquele teu cliente ou para o teu projeto, tá? Como construir cada uma das etapas, a lógica de construção de oferta, a lógica de estruturação de copy, tudo, exatamente como a gente faz aqui, tá? Seguindo no módulo 3, que é o que muitos mais querem, estão ansiando aqui por isso, eu vou ensinar como conseguir clientes, a como basicamente estruturar o teu funil para venda de funis e como construir essa operação aí no teu negócio para conseguir vender os funis de vendas. Tá? E depois, como bônus, temos um grupo de networking, que atualmente ele não está aberto, né? Não é de networking, é um grupo só de avisos. Mais para frente eu vou esperar entrarem mais pessoas para a mentoria, eu vou liberar ali para todo mundo poder trocar ideia e podermos todos ali interagirmos dentro do grupo. E além disso, um swipe file, que é basicamente um banco de funis, onde eu vou disponibilizar vários funis, os links dos funis, né, para que vocês consigam acessar esses funis e ver por dentro de funis que vendem atualmente ou que já venderam múltiplos milhões ou múltiplas dezenas de milhões, tá? Funis validados. Esse banco de funis ele é muito legal para ajudar no processo de elaboração de uma oferta de vocês ou de um cliente. É muito importante se trabalhar com referências. A gente vai encontrar essas referências através lá da etapa, do módulo 2, da etapa na estruturação dos funis, no processo de benchmarking, né, de espionagem, pesquisa de mercado, mas eu vou facilitar a vida de vocês dando esse bônus, né, que eu vou disponibilizar esse banco de funis, que é um swipe file, né, onde eu vou disponibilizar funis que venderam múltiplos milhões ou múltiplas dezenas de milhões, que venderam e que atualmente vendem. Beleza? Então, basicamente, essa aqui é a estrutura do curso e bora lá agora para o ponto principal dessa aula, onde eu vou apresentar a nossa metodologia e conceitos básicos para que vocês tenham clareza em relação a isso e consigam aplicar tudo que será passado nas próximas aulas da melhor maneira possível. Tá? Então, vamos lá. Aula 1. O nosso modelo de construção de projetos digitais. Tá? Sempre quando construindo um projeto digital, a gente trabalha com um modelo de Direct Response inicialmente. O que é o Direct Response? Direct Response é um modelo de marketing muito antigo, tá? Que talvez aqui muitos já tenham ouvido falar, já conheçam, onde a gente, de forma bem resumida, vender para público frio. Tá? Então, basicamente, a gente começa estruturando uma oferta muito forte. Eu já vou entrar mais a fundo em oferta no pilar 2 aqui, que é a oferta, tá? Primeiro a gente constrói uma oferta e um funil, obviamente, para conseguir colocar essa oferta no mercado da melhor maneira possível. Joga tráfego, começa a rodar esse funil, tá? Com o objetivo de validar algo que a gente consiga vender para público frio, sem depender de audiência, sem depender da produção de conteúdo. Tá? Então o Direct Response é uma estratégia, uma metodologia de marketing que possibilita com que tu venda o teu produto ou serviço para público frio. Então, tu só precisa, o que tu precisa para vender o teu produto ou serviço para público frio? Tu precisa ter um funil de vendas bem estruturado, o funil certo, com uma oferta muito bem construída. Tá? Tu tendo um funil certo, uma oferta bem construída, tu vai jogar tráfego, né? Tu vai fazer vendas com ROI, esse é o objetivo. Né? Tu conseguindo validar isso, que é exatamente ao longo de todas as próximas aulas, vocês vão aprender exatamente isso, né, para que no final consigam ter ofertas validadas rodando. Né? No momento que tu tem uma oferta validada rodando, tá, o teu crescimento como autoridade dentro do digital, ele acontece como uma consequência. Eu vou te dar o exemplo aqui do meu caso. Tá? Eu, Nicolas. Eu nunca trabalhei conteúdo aqui, eu tenho 24 posts no meu Instagram. Tá? Somente 24 posts. Eu nunca trabalhei conteúdo. Tá? Eu sempre... Por quê? Porque quando lançando as minhas ofertas, nós usamos exatamente a metodologia que nós usamos para todos os outros projetos. Cara, primeiro a gente vai validar uma oferta. Tá? E essa oferta inicial que nós começamos a rodar no ano passado, que a gente mais do que validou, foi a oferta de estruturação de funil de vendas, tá? Para outras empresas. Então a gente estruturou um funil, estruturou uma oferta, começou a rodar, validou, começou a investir dinheiro em tráfego, fazendo vendas, então investindo em tráfego para público frio, tendo lucro. O meu Instagram na época tinha 600 pessoas, 600 seguidores eu tinha, tá? E o meu Instagram cresceu como uma consequência disso, porque a gente começou a rodar muito tráfego e o Instagram foi crescendo, tá? Foi crescendo, tá? E hoje não é gigante, obviamente, mas eu cresci, cheguei nesses 6 mil seguidores, isso eu comecei a rodar tráfego para o meu... eu criei ofertas, eu como especialista, na segunda metade, tá? Segundo semestre do ano passado, tá?
E esse crescimento ele aconteceu como uma consequência de termos uma oferta validada com funil validado, né? Então a gente primeiro focou em fazer vendas através de estratégia de direct response, para depois, daí o meu Instagram como consequência começou a crescer e só agora a gente está começando a pensar no que a gente pode fazer para trabalhar conteúdo, trabalhar branding, para daí então tirar mais dessa base que está me conhecendo agora e está começando a me seguir, tá? Então vamos lá, sempre, primeiro a gente foca no nosso modelo, sempre em direct response, em criação de oferta que a gente venda com tráfego direto para público frio, e depois, eu chamei aqui de conteúdo, né? Mas basicamente depois conteúdo, trabalhar o Instagram, aumentar a minha autoridade ali dentro do Instagram. Tá? Hoje, nesse exato momento, eu não posto stories. Eu no máximo posto um stories por dia, dois, mas eu não tenho um plano de conteúdo no meu Instagram. Por quê? Porque eu não preciso e não é o meu foco agora. O meu foco agora é vender mais das ofertas que eu tenho rodando, que já estão validadas, né? E que a gente roda vendendo para o público frio. Certo? Então, vamos lá, para que a gente consiga montar, né? E todos os projetos, pessoal, todos os projetos respeitam isso, tá? Todos os projetos, eles respeitam isso. A gente sempre vai começar focando em criação de oferta, uma oferta forte, estruturação do funil de vendas, fazer venda com ROI, com lucro, conseguindo isso como consequência, o Instagram cresce. E daí depois, mais para frente, se quiser, pensa em estratégia de conteúdo. Tá? Para conseguir construir isso, eu vou de forma bem resumida, eu não vou entrar fundo aqui, tá? Que a ideia aqui não é entrar fundo em cada um desses pilares, mas depois nas aulas eu vou entrar fundo em como tirar do papel cada um desses pilares, mas é fundamental que vocês entendam e conheçam esses pilares. Tá? Então, quais são esses pilares para que quais são esses 4 pilares para que tu consiga construir um projeto, né, seguindo essa lógica de primeiro focar em validar uma oferta para o público frio, para depois, se for de teu interesse, trabalhar conteúdo e trabalhar a tua audiência. O primeiro pilar é posicionamento. O que é o posicionamento? Tá? Existem diferentes aí, explicações para o que é posicionamento. Tá? No nosso caso aqui, o que a gente chama de posicionamento? É basicamente, de forma extremamente objetiva, nichada, específica, tu comunicar para o público qual que é a tua área de expertise. Qual que é a tua área de expertise? Tá? No meu exemplo aqui, eu peguei funil de vendas. Eu poderia criar um posicionamento mais aberto, marketing digital. Tá? Ou, sei lá, marketing digital ou negócios digitais. Tá? Por que eu peguei funil? Porque funil é específico, eu considero a habilidade mais importante do digital. E eu falei, cara, vou me focar especificamente em funil. Fazendo pesquisa de mercado, eu concluí que funil é um negócio que quem trabalha no digital já está consciente da importância de se ter funil. Tá? Então a gente concluiu, cara, eu e meu sócio fazendo brainstorming juntos, cara, vou me posicionar aqui em funil. Né? E a ideia do posicionamento é de forma extremamente objetiva e clara, passar a mensagem de qual é a tua área de expertise. Tá? Depois a gente vai mostrar aqui, passar mais para frente, numa aula específica sobre construção de Instagram, como criar esse posicionamento, né? Um posicionamento que funcione para que tu consiga com sucesso vender a tua oferta direta, né, o teu produto. Né? E além do posicionamento, né, o que é importante aqui? O posicionamento ele é comunicado único e exclusivamente dentro do Instagram. A não ser em raras exceções, que o cara não é, o Instagram não é o canal forte dele, que trabalha com o YouTube, mas em 99% dos casos, o posicionamento ele é comunicado dentro do Instagram. Tá? O Instagram ele é um cartão de visita do teu posicionamento. Então a bio tem que ser clara, a gente tem o nosso método de construção, e eu vou passar depois na aula específica de construção de Instagram. Tá? E pode ver que eu tenho só 24 posts, eu não tenho conteúdo. Né? Nos conteúdos, o conteúdo ele tem que estar alinhado com o que está sendo dito lá na bio. Eu digo lá que eu sou especialista em funil, o meu conteúdo tem que provar que eu sou especialista em funil. Tá? Então, é um conteúdo estratégico, não há necessidade de um volume, de uma rotina de conteúdo. O conteúdo ele tem que ser construído de forma estratégica, provando para as pessoas que entrarem no teu Instagram que tu entende daquele assunto que está descrito na tua bio. Tá? De forma bem simples, não tem mistério quanto a isso. Não tem mistério, mas 99% das pessoas fazem errado. Tá? E isso aqui, a construção desse posicionamento, desse Instagram cartão de visita, ela vale para ti como profissional para vender o teu serviço, né? E vale também para tu direcionar, e depois de novo, eu vou ensinar a construir um Instagram cartão de visita da maneira certa, vale também, é fundamental para que tu oriente os teus clientes, não adianta tu ter toda uma estratégia, tudo bem construído para o cliente, e o Instagram está absurdamente desalinhado. Tá? Então o ponto de partida é isso. E por que ele é o pilar número 1, tá? O posicionamento? Porque se tu não tiver um posicionamento, eu poderia criar oferta aqui, criar curso, criar mentoria, criar
oferta de diferentes assuntos. Eu poderia criar oferta de tráfego pago, eu poderia criar uma oferta de copywriting, eu poderia criar uma oferta de e-commerce, que nós temos um e-commerce aqui hoje. Eu poderia me posicionar e criar uma oferta só ensinando a vender serviço na internet. Mas por que eu criei ofertas, né, de prestação de serviço e de estruturação de funil e agora de mentoria, ensinando outras pessoas, outros profissionais sobre funil? Porque eu tenho que criar uma oferta que esteja alinhada com o meu posicionamento. Como eu disse, eu poderia criar N outras ofertas. Então, o ponto de partida é definir o melhor posicionamento para ti. E daí, então, tu vai criar ofertas que estejam alinhadas com esse posicionamento. Certo? A importância de se começar com posicionamento, porque às vezes a pessoa pensa, vou criar uma oferta tal. Cara, primeiro pensa no posicionamento melhor possível. Quando pensando no posicionamento, tu já tem que considerar as possíveis ofertas dentro daquele posicionamento, né? Mas o ponto de partida é, cara, funil de vendas. Bom, e daí então agora eu vou criar ofertas, a melhor oferta possível sobre funil de vendas. Então, tendo posicionamento, o segundo pilar é a oferta. Tá? De novo, para cada um desses pilares tem múltiplas aulas que eu vou entrar nesses assuntos. Aqui a ideia é só que vocês entendam os pilares do nosso método, né? E depois, nas outras aulas, eu vou entrar a fundo aqui em como construir uma oferta. Eu disse no pilar número 1, como construir um Instagram de forma bem prática, o que botar, os tipos de conteúdo, como construir a bio, tá? Vamos lá, pilar oferta, tá? Quando a gente fala em oferta, o que a gente considera oferta aqui? A gente considera um pacote. É o produto ou serviço em si, o que tu vai entregar, a solução que tu entrega para o teu público, para o teu cliente, e a comunicação para vender aquilo. Então são duas coisas. Uma coisa é o que tu vende, outra coisa é a comunicação para tu vender aquilo. Tá? Então, eu vou pegar exemplos aqui que eu separei, tá? Mas antes de mostrar esse exemplo de um projeto meu que eu participei, tá? Que eu participei há 1 ano e meio atrás, e desde que eu entrei, estruturei um funil, vendeu 10 milhões até, passou dos 10 milhões já, de um projeto, de um funil. Eu mencionei no vídeo de vendas que provavelmente vocês viram sobre esse projeto, eu vou mostrar ali esse exemplo em relação à criação de oferta. E uma das coisas que eu mais agreguei não foi nem a estrutura do funil nesse caso aqui, foi a elaboração da oferta, tá? Primeiro, tá? Vocês podem, essa mentoria é uma mentoria sobre funis, mas pode ver que eu coloquei como pilar 2 antes de falar em funil oferta, tá? Isso é um detalhe que vocês têm que ter absoluta clareza. Não adianta vocês terem o melhor funil se a oferta está mal construída, tá? Uma das nossas principais habilidades aqui, tá? Junto, anda lado a lado com a estruturação de funis, é a construção de ofertas, tá? Tu não consegue fazer uma oferta ruim vender, mesmo que tu tenha o melhor funil. Então, tu até talvez consiga vender, né? Porque um funil muito bem estruturado, ele vai possibilitar que mesmo uma oferta ruim, tu consiga fazer vendas. Mas a oferta é um elemento absurdamente importante para qualquer projeto no digital. Tá? E o ponto de partida em relação à oferta que eu vou passar aqui é definir o posicionamento. Tá? O que tem que ser, o que tu tem que pensar em relação à oferta? A oferta inicial tem que pensar qual que é a melhor solução. Não é a mais fácil de entregar. Não é a que o expert, o teu cliente ou tu prefere ou gosta mais. Não é necessariamente aquela que é mais cara. É qual que é a melhor. A melhor é aquela que tem mais potencial de tracionar em vendas. Aquela que o público, tá? E eu vou mostrar para vocês nas aulas de criação de oferta, como fazer isso, tá? Aquela que o público tá mais pronto para comprar, que tu vai conseguir vender com menos barreiras, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui, tá? O meu próprio exemplo. Só para mostrar que eu respeito essa jornada aqui quando estruturando os nossos projetos. A gente definiu que eu seria um especialista e que a gente criaria ofertas para o Nicolas, eu e o meu sócio Diogo. Beleza. Então, primeiro a gente definiu o posicionamento. A gente quebrou a cabeça, a gente pensou, eu cheguei até a escrever build, marketing digital, especialista em negócios digital, estrategista. Então, primeiro a gente definiu lá o posicionamento. Vai ser funil de vendas. A gente pensou em vários e definiu o funil de vendas, a gente concluiu que é o melhor. Tá? Depois, na etapa de construção de ofertas, seguindo exatamente isso que eu já introduzi para vocês em relação à oferta, qual é a melhor oferta que a gente pode vender aqui? E, de novo, a melhor é aquela que a gente vai conseguir vender com mais facilidade. A melhor oferta, e isso tende a ser padrão, tá? Só abrindo um parênteses. A melhor oferta, ela sempre tende a ser uma oferta done for you.
uma oferta onde tu faz tudo o que precisa ser feito para o teu cliente, tá? Então, qual foi a melhor oferta que a gente considerou que poderia, qual que a gente considerou que poderia ser a melhor oferta que se encaixasse no posicionamento de funil de vendas? Porra, estruturação de funil de vendas. A gente faz tudo pelo cliente. E a gente validou isso de forma absurda, tá? E de novo, a gente tem mais leads do que a gente consegue dar conta, e foi por termos mais leads que a gente consegue dar conta, trabalhando com o ROI aí 50, o ROI médio, que a gente definiu, cara, a gente não consegue, a gente não tem interesse de montar uma agência com 1.000 funcionários, a gente tem interesse de deixar essa nossa operação de estruturação de funil enxuta e lucrativa, tá? Então não tem porquê, tem mais, eu literalmente não tenho, a gente não dá conta de atender todo mundo que entra em contato querendo estruturar funil. Então a gente falou, cara, vamos construir essa mentoria ensinando outros profissionais. A gente pode até, inclusive, indicar profissionais para os leads que entram em contato conosco, né? Então, veja bem, visualize isso. Primeiro, defini o meu posicionamento funil de vendas. Depois eu vi qual que é a melhor oferta que eu consigo criar aqui. É oferta, e normalmente a melhor vai sempre ser uma done for you, onde tu faz tudo pelo cliente. A melhor, no caso, então, para funil, opa, vamos vender estruturação de funil. Validamos isso. Vendemos muito, temos uma operação de estruturação de funil lucrativa. Depois disso, a gente pode começar a pensar em outras ofertas. Mas sempre o princípio. Eu poderia desde o início lá, por que eu não saí vendendo infoproduto curso? Poderia. Porque a gente respeitou a metodologia. Quem tem o meu conhecimento, o conhecimento do meu sócio, a tendência é ninguém sair vendendo serviço. O cara vai vender infoproduto, que é muito mais escalável, muito mais fácil, dá menos dor de cabeça. Tá? Mas a gente não, a gente respeitou o que a gente respeita em todos os projetos. Vamos começar pela oferta que a gente vai ter menos barreira para entrar no mercado. E a oferta com menos barreira normalmente é uma oferta done for you, onde tu faz tudo pelo cliente. E no caso do posicionamento para funil, alinhado com posicionamento, é o done for you para o posicionamento de funil, é a estruturação de funil. Tá? Então, eu estou trazendo como exemplo o meu caso aqui, para vocês conseguirem visualizar melhor, mas isso se aplica para todos os projetos. Eu vou dar outro exemplo aqui, para vocês terem bastante clareza, tá? Para mostrar que não é só o meu caso. Essa aqui é a Cris Bittar, tá? Que eu fui sócio dela, tá? Eu conheci ela aqui de Porto Alegre também, ela é amiga da minha irmã, o meu pai, hoje, por acaso, é sócio, meu pai também trabalha no digital, tá? E o meu pai hoje é sócio dela, eu vendi minha parte da empresa para a Cris, tá? A minha para a Cris não, vendi pro meu pai, que hoje é sócio da Cris, tá? Mas fui eu o responsável por tirar do chão esse projeto, tá? Que hoje fatura aí mais de R$ 500.000 por mês com um lucro absurdo, tá? E no início lá a Cris ela tinha pouquíssimos seguidores, tá? E ela não tinha clareza inicial ela estava posicionada como maquiadora, estava dentro do nicho de maquiagem concorrendo com um bilhão de maquiadoras. Tá? Então a primeira coisa que eu fiz, seguindo, respeitando a nossa metodologia, posicionamento. Eu fui lá, analisei o caso da Cris, conversei com ela. Cris, o que tem diferenciado? Blá, blá. A gente entendeu que no caso dela ela tinha um diferencial que era o mapeamento facial. Então a gente inventou o posicionamento dela em cima da solução que ela entrega, do método dela. Tá? É diferente do meu caso, que é um posicionamento sobre um determinado assunto dentro do mercado digital. No caso dela, a gente criou o posicionamento com base no método dela. Tá? Um posicionamento único, só ela tem esse posicionamento no Brasil. Tá? Que é o mapeamento facial, que é uma técnica dela, onde ela faz uma análise do rosto da mulher para dizer onde aplicar a maquiagem. Basicamente é isso. Tá? Criou o posicionamento, estruturou. Ela antes estava vendendo, quando eu conheci ela, ela estava com, sei lá, 10 mil seguidores, 15 mil seguidores, e ela vendia um curso de maquiagem. E não conseguia fazer nada de venda daquele curso. Tá? De primeiro, cara, posicionamento, mapeamento. Tá, beleza. Cris, agora a gente tem que criar uma oferta, seguindo, respeitando o nosso método. Posicionamento, oferta. Tá. Para esse segmento de mapeamento, qual é a coisa mais forte? O que o cliente quer? O cliente quer ter um mapeamento pronto, feito pela Cris. Então é isso que a gente vai vender. E daí criei uma oferta, um funil de vendas para vender isso. Tá? Que é ela pode, e deu tão certo, tá? Que hoje ainda na operação eles vendem só o mapeamento. É um serviço, é done for you, tá? Só que o mapeamento, diferente de um serviço de agência, né, ele tem muita escala, porque ele é muito rápido de fazer cada mapeamento, é muito fácil de ensinar uma pessoa a fazer. Tá? Diferente de um serviço, por exemplo, de estruturação de funil de vendas. Não estou dizendo que estruturação de funil de vendas seja ruim, é excelente, é o meu negócio hoje mais lucrativo. Para tu fazer 50, 100 mil líquido por mês é o caminho mais fácil.
tá? Muito fácil, tá? Mas tu não consegue, para tu fazer 10 milhões estruturando funil de vendas, puta, tu vai ter que ter uma puta agência. Faz sentido, se o teu negócio, a tua ambição for ter uma agência muito grande, tu ganhou aí na Mega Sena, porque vendendo estruturação de funil é um serviço extremamente escalável se tu estiver disposto a, para realmente escalar, coisa de vender milhões por mês, só vendendo funis de vendas, tu vai ter que ter uma estrutura mais robusta, tá? Mas enfim, vamos lá, voltando ao caso da Cris. No caso da Cris, é um serviço escalável, né? Deu tão certo isso, cara, isso aqui vendeu mais de 10 milhões no último ano e meio, tá? Único e exclusivamente desse serviço, né? De novo, voltando aqui agora. Então, eu dei dois exemplos, o meu e o da Cris. O que foi feito? Primeiro, posicionamento. Depois, construir uma oferta, a melhor oferta possível. A melhor, eu vou botar aqui, oferta. A melhor oferta. Aquela com maior facilidade, com menos barreira de venda. Tá? E eu vou mostrar nas aulas de oferta como construir essas ofertas, como encontrar essas ofertas, tá? Mas uma coisa em relação à oferta que vocês têm que ficar na mente agora, cara, uma oferta, sempre quando construindo a primeira oferta, né, em 99% dos casos, a oferta com menos barreira para venda é uma oferta done for you, onde tu faz pelo teu cliente, tá? Não queira pensar, não, mas isso aqui não é escalável. Tá? E normalmente, um parênteses, uma oferta done for you tende a ser muito mais caro. Uma oferta done for you tende a ser um serviço. Serviços tendem a ser muito mais caros. Tá? Produtos mais caros, done for you, tendem a ter ROAS e, consequentemente, lucro muito maior do que qualquer outra coisa. Tá? Então, em relação à oferta, é isso. Oferta é tão importante quanto funil, se não mais importante. Tá? É fundamental tu saber criar ofertas. E sempre respeitando isso. Começa pela melhor. Depois tu vai se preocupar em o que eu posso fazer com mais escala, o que eu posso fazer para trabalhar menos. Primeiro é focar no qual é a oferta, a solução que eu posso oferecer pro público interessado por esse determinado assunto que eu estou posicionado. Qual que eu consigo vender com maior facilidade? Então é isso, tá? E normalmente tende a ser um serviço e serviços tendem a ser mais caros, tá? E isso é muito legal, isso facilita muito tu validar. Por isso que nem o Diogo falou antes, meu sócio, cara, tudo que a gente decide criar, a gente pode até largar de mão o projeto depois, porque a gente tem muitas oportunidades e muitos projetos. Mas tudo que a gente decide vender, a gente segue esse método e a gente faz venda. Olha, não teve um projeto que eu me lembro que assim, a gente seguiu isso aqui, não conseguiu vender, não conseguiu validar. Cara, a gente é bom em fazer isso aqui, né, e funciona. Mas é importante respeitar. Não adianta tu ouvir tudo que eu vou te passar aqui hoje, tudo que eu vou te passar no curso e nos encontros, e sair querendo ofertar, criar uma oferta para um produto que, sem respeitar isso aqui, não, mas é que isso aqui não é tão escalável, eu quero já criar uma oferta de curso de início porque é mais escalável e dá menos trabalho. Cara, não vai estar seguindo. Eu poderia, com todo o nosso conhecimento, criar de cara uma oferta de curso para o meu posicionamento. E, de novo, cara, não, eu respeitei. Eu falei, cara, vamos vender serviço. Serviço é o que a gente tem menos barreira, a gente vai continuar seguindo o nosso método inclusive para as nossas ofertas. Inclusive em casos que a gente sabe que existem outras ofertas mais escaláveis que podem ser criadas antes, vamos seguir para validar a oferta dentro do posicionamento e depois a gente vai pensando em outras ofertas mais escaláveis, mais fáceis de entregar e etc. Tá? Depois do pilar 2, oferta, vamos para o pilar 3, que é funil. Tá? Para conseguir, tendo uma oferta muito boa, tu precisa de uma estratégia para colocar aquela oferta no mercado. E aí que entra o funil. O funil basicamente são as etapas que tu vai fazer com que o teu cliente passe, e eu vou mostrar aqui um exemplo de funil. Tá? Isso aqui é um funil, exatamente o funil que eu vou depois nas aulas sobre funil entrar a fundo, tá? Em como construir os funis, tá? E especificamente esse funil aqui é o funil que nós usamos para venda de serviço, do serviço de estruturação de funil, tá? Não só de estruturação de funil, como serviços em geral, tá? Então, tu tendo oferta, tá? E nós temos um modelo de como tirar da cabeça e colocar no papel essa oferta, né? Tu tendo a melhor oferta, tá? Criada da maneira certa, e depois a gente vai te passar tudo isso, tu precisa colocar essa oferta no mercado. Basicamente, o funil é o meio que tu vai fazer com que a tua oferta seja colocada no mercado. O funil é uma ferramenta para tu disponibilizar a tua oferta no mercado. Tá? O funil é o meio, o funil é o canal. Tá? É o canal.
No caso, fazendo uma comparação aí com o mercado físico, o cara tem uma loja. O que é o funil do cara que tem uma loja, tá? Que vende fone de ouvido? O funil dele é a loja em si. A loja em si. Vai fazer com que o cara entre, e daí dentro da loja, as gôndolas, etc., o caminho que o cara vai percorrer no digital. Então, ele só ter o fone não adianta. Ele precisa botar-o no mercado. Então, ele bota na prateleira lá. E o cara vai entrar na loja. A loja em si é a estrutura. Tá? Só fazendo uma analogia. Tá? No caso do digital, tu tem a oferta, tu tem o produto e a comunicação para vender aquele produto. O funil é a estrutura que vai possibilitar com que pessoas entrem, passem por dentro e tenham acesso, contato com a tua oferta e possam adquirir o que tu está oferecendo, a tua solução, certo? Então, não adianta tu ter uma excelente oferta se tu tem um funil capenga ou funil errado. Tu vai basicamente não vai conseguir tirar o máximo daquela tua oferta dentro do mercado. Da mesma forma que não adianta tu ter um super funil se a tua oferta é muito ruim. Não adianta tu ter uma super loja no shopping se a pessoa entra na loja e o fone é falso ou o fone é muito vagabundo, tá? Então tu tem que ter uma excelente oferta primeiro, e tendo isso, e tem que seguir essa ordem, tá? Essa ordem dos pilares ela é fundamental, tá? Posicionamento, depois a oferta, depois o funil. Não adianta tu querer construir o funil antes de definir a oferta. Não adianta tu querer definir a oferta antes de estar posicionado dentro de um determinado nicho ou subnicho, tá? Do teu mercado. Então, basicamente, o funil, isso aqui é uma representação do funil, essa é uma sequência de etapas que sempre no princípio, né, seguindo o nosso método aqui, a porta de entrada são anúncios, que vão jogar para uma sequência de páginas e etapas, né? Páginas, aqui um formulário, aqui uma LP com webinário gravado, um formulário mais longo, aqui um processo comercial, tá? Então, basicamente, o funil é a sequência, todas as etapas que os leads irão passar até se tornarem clientes, né? Então, eu não vou entrar fundo aqui em cada etapa, tá? Porque não é essa a ideia desta primeira aula, é basicamente passar isso. Então, pilar 3, funil, certo? Funil ideal para a oferta, certo? Quando eu digo funil ideal, voltando aqui, tá? Esse aqui, como eu falei, quando eu explicar e apresentar os modelos de funil, eu vou apresentar para serviço, eu vou apresentar esse modelo aqui, tá? Mas existem variações deste modelo aqui. Existem etapas que em alguns casos faz sentido remover, existem etapas que em alguns casos faz sentido adicionar, mas a base é essa, especificamente para o funil de venda de funis de vendas. Tá? E de serviços em geral, essa é a base. Existem etapas, como eu disse, que faz sentido remover, dependendo do momento. Em processo inicial de MVP, cara, não faz sentido configurar todo esse trem aqui. Né? Em processo de MVP, cara, no início, tu vai trabalhar com anúncio pré-sell. Mas não adianta, não é qualquer pré-sell, tem que saber construir, tem que construir da maneira certa. E, de novo, tudo que nessa primeira aula parece, isso aqui ficou solta essa informação, como é que eu vou fazer uma pré-sell? Fica tranquilo que vai ter uma aula onde eu explico exatamente como construir uma pré-sell. Tudo que vocês tiverem nessa primeira aula, percepção, cara, isso aqui ficou uma ponta solta, fiquem tranquilos. Obviamente, que eu vou passar mais pra frente. E, de novo, se em algum momento, alguma coisa, vocês acharem, opa, isso aqui tá faltando, isso aqui eu não ficou bem claro. Cobrem lá. Eu vou gravar quantas aulas for necessário, vou atualizar o material até que todo mundo tenha clareza absoluta e que não fique faltando nada. Tá? Mas, de novo, essa aula aqui, a ideia não é entrar fundo e ensinar tudo. Tá? Até já me passei aqui, era para fazer uma aula de 15 minutos, já está em 40. Bom, mas faz parte. Vamos lá. Funil ideal para oferta, tá? E o último pilar, que eu vou ser bem direto ao ponto aqui, que não tem muito que entrar nesse momento, tá? É tráfego, tá? Tu tendo toda a estrutura bem configurada, né? Para a oferta certa, tá posicionado, tem a estrutura bem configurada para a oferta certa, tu tá com teu Instagram, cartão de visita, com posicionamento bonitinho, funil com oferta, tudo configuradinho bacana. Tu tem que jogar tráfego para dentro desse funil, né? Sem tráfego é que nem um carro sem gasolina desligado, não acontece nada, tá? Então tu precisa, ligar o carro, né? Botar combustível para o negócio estourar, né? Ir para frente mesmo. Né? E se aquele carro está indo bem, tu vai botar mais combustível nele. Né? Então, basicamente, tendo tudo pronto, todo posicionamento criado, Instagram, cartão de visita, oferta funil, tu vai ligar as campanhas para começar a jogar gente para dentro. E nesse processo, né, tu vai jogar as pessoas para dentro e tu tem que analisar as métricas certas e tomar as decisões em relação a otimizações necessárias nessa estrutura toda, né? Não só nas campanhas. A parte de tráfego, a nossa metodologia de gestão de tráfego, tá? Ela é muito simples. Tá? Especificamente a aula de tráfego vai ser o Diogo que vai dar. A gente não vai entrar muito a fundo aqui em metodologia de tráfego, não é essa a proposta desse treinamento, dessa mentoria. Tá? Mas a gente vai passar, a nossa metodologia é extremamente simples, extremamente fácil,
tá? Principalmente para venda de serviço e de estruturação de funil de vendas, né? E mas tu precisa fazer bem feito, tá? E quando falando de tráfego, principalmente a questão de produção de anúncios, produção dos criativos, tá? A gente vai entrar nisso, nesse pilar número 4 que é o tráfego, que, como eu disse, ele é muito importante. Sem o tráfego, cara, teu funil não tem pessoas entrando, tá? Tu tem que ter essa super estrutura e depois o tráfego tu vai ligar, né, com os anúncios construídos da maneira certa para garantir que as pessoas entrem, sejam filtradas e qualificadas ao longo do funil. E no final, um percentual decida se tornar teu cliente. Tá, pessoal? Então, basicamente, nessa primeira aula, eu queria passar, né, essa visão geral, né, e apresentar a nossa metodologia, que eu acho que eu consegui comunicar aqui de maneira bem clara, né, sobre esses pilares, sobre a lógica de cada um desses pilares. Tá? E fiquem tranquilos que agora, nas próximas aulas, eu vou entrar a fundo, tá, em todos os pontos que ficaram soltos aqui, que, como eu disse, a ideia não era entrar fundo aqui em alguns detalhes, né? A ideia era apresentar um panorama geral aí, mostrar a estrutura do nosso método, tá? Agora, nas próximas aulas, a gente vai entrar fundo nesses assuntos, né? No próximo módulo aqui, que depois dessa, que é o primeiro módulo, eu vou entrar, apresentar as estruturas de funil, explicar de forma detalhada cada etapa. Vai ter uma aula só para funil de serviço, né, onde eu vou explicar tudo certinho, só para funil de infoproduto, só para funil de e-commerce, de produto físico. Né? Então, nas próximas aulas, eu vou entrar a fundo nos detalhes para que vocês aprendam e saibam construir e no final consigam comercializar isso, que de fato consigam. Meu objetivo aqui é que vocês, independente se vocês forem vender estruturação de funil ou não, que vocês aprendam a construir funis. Para que, sabendo construir funil, vocês conseguem vender qualquer coisa dentro do mercado digital. Tá? Então, e, como eu disse, esse sem dúvidas é o conhecimento mais valioso que nós temos aqui e foi o conhecimento principal que possibilitou com que a gente conseguisse alcançar esse nível de faturamento. A gente tem aqui as plaquinhas, eu já participei de podcast, tem o meu podcast na VP Max, lá se depois vocês quiserem dar uma olhada, onde eu conto toda a minha história. Então, assim, tudo isso a gente conseguiu alcançar seguindo essa metodologia, tá? Seguindo essa metodologia que foi construída. Né? Então, isso aqui funciona, tá? E eu espero que vocês fiquem muito satisfeitos aí com o curso. Né? Algumas aulas eu realmente não vou conseguir fazer aulas tão curtas, tá? Não adianta eu enganar e fazer umas aulinhas de 5 minutos. É um conteúdo denso que, cara, vocês precisam passar por isso para se qualificar, entendeu? Tem que pagar o preço e faz parte, tá? Eu queria conseguir passar tudo que eu passei aqui em 42 minutos em 5, mas não tem como, tá? E o meu método de conversar e a minha maneira de falar, eu sou assim, eu falo bastante, eu passo tudo, tá? Então, enfim, é isso. Forte abraço a todos, tá? Muito feliz aí com a nossa primeira aula e com todos vocês. Sejam muito bem-vindos novamente e vamos com tudo. Um beijão.